Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Hoje, com a graça de Deus, mais um dia a gente inicia e esse dia, com toda certeza, a gente vai colocando diante de Deus, porque muito bem para nós Ele vai fazer e Ele vai nos ajudar muito, vai nos capacitar muito, vai colocar a mão sobre cada um de nós. Hoje, dia 5, terça-feira, o Senhor nos ajuda sempre e cada vez mais. Pode ter certeza. Sempre e cada vez mais. Coloque a mão sobre nossa casa, sobre a nossa vida, sobre você. E eu quero pedir que Deus te abençoe muito e cada vez mais na presença do Senhor. Então, um bom dia, né? Um bom dia para você. Um bom dia para você, para a sua casa, para a tua família. E com toda certeza hoje eu gostaria de pedir mais uma vez que Deus passasse na sua vida, no seu ambiente e levasse tantas e tantas coisas que você merece e que te fazem tão bem. Que alegria hoje poder estar aqui e rezar com você. Que alegria hoje estar aqui e poder chegar até a tua casa e junto com você rezar. Deus seja louvado e que Ele possa, né, nos abençoar sempre e cada vez mais. Daqui o meu abraço para você, daqui a minha oração para que o seu dia seja bom, seja abençoado, seja cheio da graça de Deus. E eu lembro que, né, sempre a gente precisa da presença, do amor, da força, da presença de Deus. E eu também lembro a você, né? Nem tudo talvez sai como a gente quer, nem tudo talvez é como a gente quer, mas que Deus possa te ajudar sempre e cada vez mais em todos os momentos da sua vida. Eu rezo por você, tá? Pela sua intenção, por tudo aquilo que você tem no teu coração. E hoje a gente vai ver, a gente vai perceber que quando conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, quando deixamos nosso Senhor tocar nossa casa e a nossa vida, milagres, graças acontecem e tudo é diferente. Deus seja louvado por isso. Então vamos pedir esta força, vamos pedir esta graça, vamos pedir essa presença, vamos pedir esse Deus maravilhoso conduzindo todo e qualquer momento que nós estamos vivenciando. E juntos iniciamos dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E eu quero convidar você a rezar junto comigo a oração pedindo o dom do Espírito Santo sobre nós, nossa casa e a nossa família. Quero então convidar você a rezar junto comigo, pedir esta presença que é maravilhosa sobre nós, sobre a nossa vida e sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que com esta força, com esta graça, o Senhor nos ajude sempre e cada vez mais. Que com esta força do Espírito Santo, a gente continue muito feliz, firme. Que o Senhor sempre vá nos ajudando, porque você sabe que Ele tem um poder muito grande de nos ajudar. Que com esta oração que nós vamos fazer agora, né? Palavra de Deus, primeiramente a palavra de Deus. A gente viu ontem na história do centurião romano,
Então, que nesse primeiro momento de oração aqui, que a palavra de Deus que tem força, que ela toque teu coração, tua vida, tua mente, que a palavra de Deus faça acontecer aquilo que é preciso acontecer na tua vida. Que a palavra de Deus hoje seja sua rocha firme, proteção e assim por diante, né? Então a gente vai olhar agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21 ao 24. E se você perceber, né, as leituras do Evangelho, se você perceber as leituras do Evangelho desde domingo, e eu gostaria que eu quero convidar você a fazer junto comigo essa percepção. Desde domingo, as leituras do Evangelho, elas vão pedir para nós um espírito de humildade. Escutar a palavra de Deus é tão importante. Mas olha só, hoje, humildade de coração. Porque quando a gente não é humilde de coração, quando a gente não sabe escutar, quando a gente acha que pode ser na força, na prepotência, assim por diante, Deus não consegue agir. E hoje nós vamos ver um grande exemplo novamente. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 21 ao 24. Lucas capítulo 10, versículo 21 ao 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondesses essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelasses aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e lhes disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E é justamente com esta palavra que a gente começa o dia de hoje. Jesus, ele diz uma expressão que ela deve estar muito forte no nosso coração. Felizes os olhos que veem o que vocês estão vendo. Felizes os ouvidos que ouvem o que vocês estão ouvindo. Felizes aqueles que podem sentir a presença que vocês estão sentindo, diz nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. E aqui a gente entra numa dinâmica muito bonita. Eu falava que domingo, segunda e hoje a gente está diante daquele evangelho que fala da humildade, né? Da humildade de coração, da humildade de espírito, da humildade de entendimento. E é por isso que Jesus diz: felizes são vós. Hoje Jesus vai falar de um Deus presente. Hoje Jesus vai falar de um Deus que quer sempre estar juntinho. Hoje Jesus vai falar, né, de um Deus que faz de tudo para chegar até nós e até o nosso coração. E quando a gente se desarma, quando a gente tira da nossa vida a prepotência, o orgulho, a soberba, porque muitas vezes a gente diz: eu sei quem é Deus. Entre dizer eu sei quem é Deus e fazer uma experiência verdadeira com Deus, tem uma diferença muito grande. A gente pode falar muito de Deus, mas se a gente não senta com Deus, se a gente não senta no colo de Deus como uma criança
muitas vezes senta no colo de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe. Sabe, quando a gente não deixa o Senhor, de fato, tocar o nosso coração, a gente apenas vai falar de Deus. A gente apenas vai falar de Deus, mas nós não vamos sentir realmente quem é Deus. É por isso que hoje nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo assim, hoje nosso Senhor está exaltando todas aquelas pessoas que deixaram de lado os preconceitos em relação a Deus, deixaram de lado, né, o orgulho em relação a Deus, deixaram de lado, né, acho que sabe tudo de Deus para fazer uma experiência verdadeira de Deus. Talvez, né, não sei se você estava no nosso momento de oração ontem. Ontem a transmissão estava bastante ruim, porque o sinal de internet estava oscilando bastante, mas imaginemos, né? Perguntemos hoje para o centurião romano quem é Jesus. Perguntemos hoje para o centurião romano quem é Deus. Quem sabe hoje, se a gente pudesse perguntar para ele, ele nos iria dar uma resposta tão forte, né? Ele ia nos dar uma resposta tão firme. Veja, o centurião romano disse: Senhor, eu não sou digno, mas eu sei que se você disser uma palavra lá em casa, tudo vai mudar, tudo vai ser transformado, tudo vai ser diferente. E olha, né? E olha, tudo mudou, tudo foi transformado, tudo ficou diferente. Agora, se a gente for perguntar para o centurião romano, quem é Deus para ti? A resposta vai ser a melhor e a mais simples possível. Ele é aquele que está comigo e que veio em meu auxílio. Ele é aquele que colocou a mão diante de uma situação que parecia ser impossível. Ele é aquele que tem me cuidado todos os momentos. Ele é aquele que eu posso gritar, clamar, pedir, e ele vai vir em meu auxílio, sabe? E aí a gente entende realmente quem é Deus. Deus é essa presença. Deus é essa presença maravilhosa. Deus é essa presença que chega de mansinho na nossa vida quando a gente deixa. Veja o que Jesus disse. Sim, eu vou lá na tua casa. Eu vou tocar no teu empregado. Eu vou lá na tua casa. A gente vai levantá-lo. Né? Essa é a presença de Deus. Por isso que Jesus diz hoje: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque os sábios, os inteligentes, eles não estão nem aí para a tua presença, para o teu amor. Mas, Pai, os pequeninos, os puros de coração, aqueles que querem dar certo, aqueles que querem ser alguém na vida, aqueles que precisam, aqueles que nunca vão virar as costas para ti, esses precisam de você. Te louvo, te agradeço. E aí a gente vê que quando Deus entra no coração de uma pessoa, e hoje Deus está batendo aí na portinha do teu coração, pedindo licença para entrar. Sabe, é lindo quando Deus entra no coração de uma pessoa, a bênção, a transformação, né? Quando eu falo de transformação, não é que as coisas estão ruins. Quando eu falo de transformação, pelo amor de Deus, me entenda muito bem, não é que a gente é uma pessoa ruim, não. Mas a transformação é para melhor ainda. A transformação é aqueles caminhos que precisam ainda mais ser abertos. A transformação é aquele passo a mais que a gente precisa dar. A transformação, sabe, é aquelas coisas que a gente está batendo há tanto tempo, e aí chega o amor de Deus, chega Deus e coloca a mão, e as coisas, elas dão muito certo. Deus seja louvado por todo esse momento. Deus seja louvado, né, por tantas coisas belas. Deus seja louvado, né, para que a gente consiga sentir, mas não somente sentir. A gente precisa tomar posse. Tomar posse desse grande amor. Sabe? Tomar posse desse grande amor. E quando a gente toma posse desse grande amor, a nossa vida muda, a nossa vida restaura, a nossa vida vai para frente. Sabe? Quando a gente... É como Jesus disse, né?
Um coração aberto, uma mente aberta, uma família aberta, o Senhor chega, transforma e deixa o nosso ambiente ainda melhor. Aí eu vou falar mais uma coisa que você já escutou ontem. Isso acontece toda vez que você vai numa missa, né? Isso acontece toda vez que você comunga. Isso acontece toda vez que na tua casa você faz o sinal da cruz e você reza. Aquele momentinho particular teu de oração. É Deus que chega, coloca a mão no teu ombro e simplesmente te pergunta: como é que você está? Né? Como é que você está? Né? É isso que Deus tem feito na nossa casa e na nossa vida. Como é que você está? E aí a gente consegue abrir o nosso coração para Deus. Porque se a gente for que nem o centurião romano, Senhor, lá em casa aconteceu isso. De imediato o Senhor diz: estou indo lá. Vou lá. Eu vou até lá. Mas vocês percebem que hoje tem muitas pessoas que querem graça, né? Hoje tem muitas pessoas que pedem a bênção de Deus. Hoje tem muitas pessoas que pedem que Deus, sabe, transforme a sua vida, mas não dão o passo. Não dão o passo da fé. Quantas pessoas perguntam assim: eu vou fazer uma promessa para Deus, mas não vai na igreja, não comunga, não é fiel. Sabe, eu digo para você, tem pessoas que são muito imediatistas. Tem pessoas que são muito imediatistas. Tem pessoas que vão uma vez na missa e quando chegam em casa já querem que as coisas estejam tudo transformadas. Não é assim, né? Não é assim. Sabe, quando Deus, né? Quando Deus pede, né? Quando Deus pede para cada um de nós esse algo a mais, essa perseverança, a gente vai perceber. Veja, o centurião romano, né? Eu vou voltar no evangelho de ontem. O centurião romano, né? O evangelho de ontem. Ele foi escutando tantas coisas bonitas de Jesus. Ele escutou a história de Jesus que tocou o cego Bartimeu, né? O cego de Jericó. O centurião romano escutou o que Jesus fez com a filha de Jairo. O centurião romano foi escutando todas as bênçãos que Jesus já havia feito. E o coração dele foi clamando, foi pedindo essa presença da bênção e da graça de Jesus. Até o dia que o centurião romano disse: não, eu preciso. Esta causa que está aqui no meu coração, eu preciso colocá-la diante do Senhor. E aí vem o passo, né? E aí vem o passo tão bonito. E aí vem o passo onde o centurião romano sai da sua casa e ele vai ao encontro de Jesus. E aí acontece tudo. Então eu volto a dizer a expressão que eu usei ontem, né? Quando uma pessoa reza, ela se fortalece. Quando uma pessoa reza, busca Deus, a transformação, ela começa a acontecer dia após dia, sabe? Quando a gente reza, e aí eu vou usar, né, uma expressão que, né, talvez é bem simples, né? É quando você prepara um canteiro de flor, você vai lá, compra a muda e você coloca. Não é no primeiro dia que já vai estar florido. Não é no primeiro dia que já vai estar robusto. Muitas vezes até no primeiro e no segundo dia aquela florzinha ela dá uma murchada. Eu digo isso porque eu cuido bastante das flores que estão aqui ao redor da igreja matriz, né? Quando a gente planta uma mudinha, às vezes o solo é um pouquinho mais quente, ela até dá aquela murchada. Mas a gente molha, a gente cultiva, a gente observa e o que acontece? Né? Ela começa a reagir, crescer e aí vem as flores lindas e maravilhosas. Assim também é a presença de Deus na nossa vida, sabe? Quando a gente começa a buscar a Deus, até parece que as coisas começam a se atravessar. Você já deve ter feito essa experiência, né? Quando a gente busca a Deus, parece que
Nossa, isso aqui ficou mais difícil, isso aqui está acontecendo, isso aqui está ficando assim. Mas por quê? Né? Porque você começou a fazer a mudança. Porque você começou a mexer, né? E aí é normal, sabe? E aí é normal, às vezes, alguma coisa travar aqui, alguma coisa não dar certo ali, e assim por diante. Mas, quando você começa a observar, né? E aí eu volto ao canteiro de flor. Ela vem com força, vem com coragem, né? Ilumina, começa a aparecer as flores, e aí você fica olhando, você se encanta. Vem as borboletas, passarinhos, né? Por quê? Porque o ambiente ficou bom, ficou agradável. Você olha e aquilo enche o teu coração de alegria e assim por diante. Mas aquele canteiro, aquela flor, ela sempre vai precisar de um pouquinho de água, de um adubo, de algo parecido assim. E aí é a nossa vida, né? E aí é a nossa vida. A nossa vida, ela sempre precisa de manutenção. Nossa família, ela precisa estar em constante manutenção. Nossa casa precisa estar em constante manutenção. Por quê? Porque senão estraga, senão enferruja, né? Senão vai ficando desbotado. E é justamente assim a graça de Deus. Por isso que hoje o Senhor diz: eu te louvo, te agradeço, porque essas pessoas, elas estão vendo a transformação. Essas pessoas estão sentindo no coração a transformação. Volto ao centurião romano de ontem. Né? Se a gente fosse perguntar para ele olhar a continuidade da vida dele, né? Quantas vezes o centurião romano, né? A partir daquele momento, daquele encontro, daquela transformação, com toda certeza foi um homem que seguiu Jesus. Nunca mais tirou os olhos de Jesus. Tanto que sua palavra continua hoje na missa, né? Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma só palavra e eu serei salvo. E a palavra de Jesus hoje, ela quer tocar teu coração. Hoje Jesus está dizendo para você: vai para frente, levanta, coragem, vamos seguindo, né? Hoje Jesus, ele vai fazendo, né? Hoje Jesus vai dando esse passo maravilhoso. E aí a gente vê a transformação acontecer. Deus seja louvado por tudo isso. Deus seja louvado por essa graça e por essa presença. Então, meu irmão, então, minha irmã, nós já estamos chegando quase no finalzinho do nosso momento aqui de partilha do Evangelho, né? De partilha da palavra de Deus, de um momentinho de oração. Mas agora eu gostaria que, num pequeno exercício, né, você trouxesse aí no seu coração, novamente, aonde nosso Senhor Jesus Cristo precisa colocar a mão. Traz aí no teu coração. Traz aí no teu coração. Aonde Jesus precisa colocar a mão. Aonde Jesus precisa abençoar. Vai trazendo aí no teu coração. Né? Vai pedindo que Ele olhe para você. Né? Talvez é uma pessoa que você gostaria que Jesus abençoasse, tocasse, confortasse, trouxesse o ânimo ou simplesmente acompanhasse. Traz no teu coração. Traz no teu coração nesse instante o teu ambiente de trabalho. Como é que está lá? Está precisando de ajuda? Está travado? Precisa que alguma coisa seja diferente? Vai trazendo no teu coração tudo isso. E vai pedindo que o Senhor toque. Né? Que o Senhor abençoe. Que você seja próspero. Que as coisas prosperem. Que o teu trabalho dê fruto. Quem sabe hoje a gente pede como um centurião romano um pouco mais de saúde, de disposição, de alegria, né? De dar esse passo a mais. Tudo isso a gente vai pedindo e o Senhor vai concedendo na nossa vida. Sabe? Porque a gente consegue, né? A gente consegue fazer com que muitas coisas boas aconteçam na nossa casa e na nossa vida. Você é uma pessoa boa, você tem um coração maravilhoso e Jesus, Ele vai tocando em você hoje e Ele vai abrindo todos os teus caminhos.
Por isso, né, eu gostaria que nesse instante você escrevesse a seguinte frase. Se não for pedir demais para você, tá? Se não for pedir demais para você, gostaria que você escrevesse essa frase. Te louvo, ó Pai, pela tua presença na minha vida. Te louvo, ó Pai, pela tua presença na minha vida. Uma frase bastante longa, mas vale a pena. Te louvo, ó Pai, pela tua presença na minha vida. Se você se sentir à vontade, escreva, né? Nem que você não se sentir à vontade de escrever aqui na linha do tempo, mas escreva no teu coração. Escreva, quem sabe, né? Lá, talvez num papel no teu ambiente de trabalho. Te louvo, ó Pai, pela tua presença na minha vida. Né? Te louvo, ó Pai, pela tua presença na minha vida. Né? Te louvo, ó Pai, pela tua presença na minha vida. E aí eu poderia, quem sabe, mergulhar um pouquinho mais na tua vida, na tua casa e no teu ambiente e dizer assim, né? Veja como você é abençoado. Veja quantos e quantos momentos, né? Deus colocou a mão sobre você, a tua família, o teu ambiente de trabalho. Aqueles momentos que Deus precisou te carregar no colo, te cuidar, te dar força. Aqueles momentos que Deus comemorou contigo, tuas conquistas, tuas vitórias. Por isso, te louvo, ó Pai, pela tua presença na minha vida. Né? Te louvo, ó Pai, pela tua presença na minha vida. Né? Mesmo que o corretor de texto mude uma ou outra palavra, não tem problema. Te louvo, ó Pai, pela tua presença na minha vida. Porque você sabe que gratidão, que reconhecimento, né? Gratidão, né? Firma os vínculos. A ingratidão separa. A ingratidão constrói muros. Mas a gratidão, né? O reconhecimento, o coração agradecido, né? Cria vínculos e abre caminho. Te louvo, ó Pai, pela tua presença na minha vida. E se não for pedir demais, né? Hoje você pensa quais foram os momentos que Deus colocou a mão sobre você. Vai pensando, né? Talvez você começou lá, sem nada, com medo, com receio, né? Mas tinha vontade, a coragem, e as coisas foram acontecendo. Talvez foi uma pessoa, um familiar que Ele colocou a mão. Te louvo, ó Pai, pela tua presença em minha vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugim. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você, a tua casa e a tua vida a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, né? Te louvo, ó Pai, pela tua presença em minha vida. E ó, vai para frente, sem medo, sem receio, que hoje vai ser um dia muito abençoado para você. Tome posse disso e não tenha medo. Nos encontramos amanhã no nosso momento de oração.